programa é um oferecimento de Rede Familiar, saúde para toda a família. Bom dia! O Pílula de Saúde de hoje é sobre hábitos naturais de alimentação. Você vai conhecer duas propostas muito saudáveis que podem mudar a sua relação com os alimentos. Vai aprender a fazer uma horta na sua casa e conferir as dicas da nossa equipe para poder usufruir o máximo da sua alimentação. Eu volto em um instante. Meu recadinho hoje é para quem quer parar de fumar. Mais de 70% dos fumantes dizem que gostariam de parar, mas apenas 5% conseguem parar sozinhos. Ligue agora mesmo para o CAT, a Clínica de Apoio ao Tabagista. Na Clínica de Apoio ao Tabagista, você encontra uma equipe especializada em ajudar você a parar de fumar. Com médicos, dentistas, psicólogos, acupuntura, meditação e muito mais. Parar de fumar. Vale a pena tentar. Preço baixo, entrega imediata e grande variedade de produtos. Disque Medicamentos 3233-1200. O Disque Medicamentos da Rede Familiar entrega em até 2 horas o seu remédio em casa. Você liga, faz o seu pedido e entregamos com segurança na sua casa, com conforto e comodidade. O Disque Medicamentos garante preços baixos. Ligue agora e receba dentro de 2 horas seu remédio em casa. É simples, rápido e prático. 3233-1200. Rede Familiar. Saúde para toda a família. Como anda a sua alimentação? Nosso programa de hoje foi feito para trazer hábitos alimentares mais saudáveis para a sua vida. E a gente começa batendo um papo com a Tatiana Cardoso, uma chefe de cozinha especializada em comida naturalista. Oi, pessoal de casa. Hoje eu estou aqui com a Tatiana Cardoso no projeto Natural com Arte, que é um oásis pertinho de São Paulo, no Embu das Artes. E a gente vai tirar todas as dúvidas sobre alimentação saudável, alimentação natural e bater um papo ótimo com ela para falar sobre nutrição não só alimentar, mas nutrição da alma. Tudo bem, Tatiana? Tudo bom. Tatiana, vamos começar do começo. Qual é a diferença entre alimentação natural, alimentação naturalista, alimentação orgânica, alimentação vegetariana e as outras que também é tanto Existem várias, vamos dizer, vários conceitos que um meio que está dentro do outro, mas eu vou explicar muito claramente para as pessoas entenderem. A culinária naturalista é aquela que utiliza somente alimentos naturais. O que são alimentos naturais? Mais próximos do alimento de origem. Por exemplo, nós utilizamos grãos, sementes, castanhas, verduras, frutas. E proteínas, geralmente a alimentação naturalista utiliza-se de proteínas de carne branca, ou peixe ou frango, caipira. Mas tudo aquilo que é fabricado e processado na indústria, que é considerado artificialmente manipulado, nós excluímos. Então, latarias nós não usamos, condimentos preparados, molhos prontos, cremes prontos para elaboração de coberturas de bolos, nada disso. Então, a alimentação naturalista, ela vai por essa linha. Se você tem uma alimentação integral, você utiliza mais aquilo que é integral. Então, é a farinha integral de trigo, as farinhas todas integrais, aveia, trigo, centeio, o açúcar integral, que é o açúcar mascavo, o leite integral, o iogurte integral, o ovo integral. Quando eu digo ovo integral, é ovo caipira, porque é o ovo do jeito que ele é, não o ovo de granja que cresceu rapidamente. Então, enfim, a alimentação integral e naturalista, elas meio que se misturam, estão mais ou menos juntas dentro desse conceito. Acontece que existe a alimentação vegetariana, que exclui as proteínas. Então, no caso do peixinho e do frango, a alimentação vegetariana ela retira. E a vegana, ela é mais ainda restrita, pois ela retira tudo aquilo que é de origem animal. Queijos, tudo que é de origem da proteína da vaca, né, do leite da vaca, os ovos também, o mel também. Então ela é mais restrita ainda. E tem a orgânica, que é a mais falada hoje em dia, que é uma alimentação que utiliza-se de grãos orgânicos, verduras e frutas orgânicas, ou seja, alimentos que cresceram em terras livres de pesticidas e adubos químicos.
Então é um alimento que tem um grau de pureza muito grande. Se eu quiser começar a ter uma alimentação mais consciente, desses tipos de culinária que você me falou, qual seria mais fácil para a gente começar a mudar os hábitos alimentares? Quando eu citei para você as várias linhas, eu diria para você que a alimentação naturalista, eu acho que é a que tem ela é bastante ampla, porque ela engloba também algumas proteínas, mas ela exclui os alimentos industrializados, o que eu acho bastante sábio, porque eu acho que o interessante no início é você retirar aquilo que lhe faz mal, o que não é alimento nutritivo, e depois você ir acrescentando aquilo que lhe faz bem através dos alimentos funcionais. Então eu aconselharia para quem está iniciando, para quem está começando a querer realmente trazer um pouco mais de saúde para o dia a dia, basicamente e paulatinamente retirando aquilo que não é bom. Então eu vou começar a citar os refrigerantes de forma geral, o açúcar refinado, o sal refinado, os molhos prontos com aditivos conservantes, os temperos prontos de dadinho. Tudo isso você pode ir paulatinamente substituindo. No caso dos molhos prontos, você ter um caldo de legumes natural, ter as ervas, você aprender a preparar o seu próprio molho de tomate em casa e congelar, sem precisar comprar. Você, no lugar do sal refinado, o sal marinho, no lugar do açúcar refinado, um açúcar demerara, ou mascavo, ou mel. Você retirar um adoçante químico e colocar um agave, que é um néctar do agave, um adoçante maravilhoso, saudável. Então tudo isso são medidas que eu acho que aos poucos você vai fazendo e você vai se sentindo melhor. E aquela coisa de passo a passo, devagar, porque não adianta querer mudar de uma hora para outra, não. Que no terceiro dia já desiste, né? Todo radicalismo ele implica numa própria resistência nossa em dar continuidade a essa mudança. Eu acho que quando a coisa é feita paulatinamente, você aceita com mais facilidade, você consegue fazer essa mudança perdurar-se até você ter feito essa mudança e sem perceber você já é uma pessoa com cardápio natural. Então isso é maravilhoso. E a opção pela carne? Uma pessoa que quer mudar os hábitos alimentares e quer parar de comer carne por uma questão de crenças ou de valores, como que você, o que você sugere? Olha, eu acho o seguinte, a necessidade proteica de cada um é muito individual. E eu respeito muito isso nesse sentido, porque tem pessoas que têm um trabalho físico muito intenso, tem pessoas que têm um trabalho muito intelectual, que ficam sentadas no computador o dia inteiro. Eles se exercitam menos, então não precisam tanto da proteína. Então isso varia de pessoa para pessoa. Na medida que a pessoa for acrescentando alimentos funcionais, fibras no cardápio e alimentos ricos como tubérculos, batata doce, inhame, abóbora, as sementes, o arroz integral, enfim, ela vai percebendo que a necessidade proteica dela naturalmente vai diminuindo. Então eu acho interessante é diminuir a carne, introduzindo alimentos que vão trazer para ela a força que traria aquela ingestão daquela proteína naquela quantidade que ela está comendo. Por exemplo, a verdura verde escura, ela é riquíssima em cálcio, em ferro, então é muito interessante você comer verdura verde escura. Tomar um suco clorofilado de manhã, de laranja com couve. Se você come um arroz com feijão natural, quando eu digo arroz com feijão, é um grão de bico com arroz integral, ou uma lentilha, ou uma ervilha, você tem ali no seu prato a proteína perfeita vegetariana. Você não sente necessidade de botar um frango, um peixe, ou uma carne vermelha. Então, é muito natural que a pessoa diminua ao introduzir alimentos ricos no cardápio. E ela vai se conscientizando mais também do que aquele alimento provoca em termos de sensação no corpo dela, né? Isso, é mais leve, a energia daquele alimento é menos densa, a carne tem uma energia muito densa, né? É um alimento cuja curva glicêmica é lenta, mas não é pesada. Então se ela almoça 1h da tarde, ela vai sentir fome 6, 7 horas da noite. Ela não vai sentir vontade de beliscar. Mas ao mesmo tempo, se ela tivesse comido um churrasco, ela sentaria no escritório pesada. Aquela comida não vai deixar ela se sentir pesada. Então tem isso. Me falam, orgânico é caro.
Falei assim, eu respondi numa palestra numa livraria recentemente, eu falei, caro para mim é uma bolsa de marca. Exatamente. Orgânico não é caro, porque eu sei que eu estou contribuindo para um planeta melhor. Meu corpo não está recebendo veneno. Mas caro para mim é mostrar uma marca numa bolsa e desfilar no shopping, porque aquilo não tem importância para mim. Então será que as pessoas deveriam também questionar essa escala de valores? O que é importante? É um carro de marca? É um sapato de marca? É uma bolsa de marca? Ou é você ter uma despensa livre de veneno e você patrocinando um agricultor orgânico? E você tem um tempo e um espaço para olhar para você mesmo enquanto você cozinha, tá? Porque você está o tempo inteiro conectado, ligado em outras coisas, ligado na vida dos outros, no que está acontecendo com gente da novela. Exatamente. Você nunca está se olhando, nunca está se cuidando. Não. Eu acho que, por exemplo, um momento para música é importante. Existe um alimento que entra dentro do nosso corpo, que é a música clássica. Né? Meu marido, ele faz a parte de padaria aqui do Natural com Arte, ouvindo música clássica. Nossa. Porque quando você escuta uma música que é a música que você mais gosta, você entra em conexão consigo e o seu trabalho ele sai melhor. Então isso as pessoas deveriam... Põe uma música que você gosta, vai para a cozinha e gasta 1 hora a mais e faz um pré-preparo que no dia seguinte, quando você encontrar os vegetais limpos na geladeira, vai ser mais rápido. Mas coloca isso como um hábito onde eu vou me cuidar. Isso é importante. Eu acho que assim, acho que se cada um conseguir respirar um pouco mais, gastar um pouco mais de tempo para si, trazer um pouco da música que alimenta a alma, um bom livro, tudo isso eu acho que vai... É um cultivo interno, né? É um cultivo e são vários alimentos para o corpo. A gente não está falando só em alimento físico que está nesse livro de culinária, mas ali outros alimentos, né? Encontre um amigo, visite um amigo, gaste tempo para ouvir seu amigo. Isso daí acho que... Tudo isso acho que faz uma grande diferença. No final das contas, você acaba sendo uma pessoa mais feliz. Nas últimas décadas, o fast food se tornou uma tendência muito forte, principalmente nas grandes cidades, o que aumentou muito os índices de obesidade e problemas de saúde relacionados à alimentação. Você vai conhecer agora uma forma completamente oposta de se relacionar com a comida, o slow food, um movimento que promete trazer muito mais saúde e prazer para sua mesa. Hoje eu quero entender melhor o movimento cuja proposta é desacelerar. É o slow food, é isso mesmo, é desacelerar e prestar atenção. Muitos aspectos do nosso cotidiano, como comer, merecem um outro olhar, merece uma nova percepção. É isso mesmo, Cláudia? Como é que é o slow food, esse movimento que já se espalhou por todo mundo? Então, o Slow começou numa contrapartida à rede fast food, realmente. Começou na Itália, os italianos têm essa questão forte com a alimentação, com convívio, de você sentar à mesa, de você tirar o seu alimento, muitas vezes do seu quintal, de uma horta, ou de uma criação, de um animal que você próprio crie. Os 3 itens mais fortes no Slow é o alimento bom, prazeroso, gostoso, saudável. O alimento justo, ou seja, o pequeno produtor, a pessoa que está trabalhando na terra ou está pescando, enfim, ela receba um salário, um valor por esse alimento. E um alimento limpo, ou seja, que não faça mal ao meio ambiente, que não se use agrotóxico, que não se use degradantes para o meio ambiente. Né? Então, esse tripé sendo respeitado está dentro do Slow Food, desse projeto. Você é membro do Slow Food. Você acha que as pessoas, por conta da correria da vida moderna, perderam o prazer de comer ou não sabem mais nem exatamente o gosto de um bom alimento, diferenciar um bom alimento? Hoje eu percebo que as pessoas estão querendo voltar para uma horta, voltar para alimentos mais saborosos. Está começando esse resgate. Cabe a nós, chefes ou pessoas que trabalham com alimentação, oferecer, fazer as pessoas conhecerem. Porque muitas vezes elas não conhecem, ou não gostam, ou não consomem, porque não conhecem, não sabem preparar, não sabem onde comprar. Então é uma rede, falta de informação. De oportunidade muitas vezes, porque tá ali, é fácil, a mãe deu desde pequenininho, aquele salgadinho, viu em casa o pai comer hambúrguer, aquele alimento todo processado e acaba, fica viciado, né, o paladar, não é? E muito sal e muita gordura.
É exatamente isso. Eu acho que a questão dos alimentos industrializados hoje é muito forte e elas roubam o prazer de comer, elas roubam a percepção. Muito sal, muito açúcar, são viciantes, a gente sabe, né? Hoje em dia a gente tem um número enorme de obesos, até infantil, lamentavelmente, e é por conta desse vício. E o que o Slow quer dar realmente são as oportunidades nas crianças, nas pessoas maiores, de conhecer esse alimento saboroso, que tem toda uma história por trás, como eu vou apresentar aqui para vocês. Tô vendo, você separou aqui alguns alimentos que você me disse que tem essa preocupação também, tem alguns alimentos que estão em extinção ou que são restritos a um certo núcleo ou um certo local que vocês procuram também divulgar. Isso faz parte do movimento Slow Food? Exatamente. O Slow ele tem um projeto que chama Arca do Gosto, como se fosse a Arca de Noé mesmo, que a gente colocava os bichinhos. Então, agora a gente põe os ingredientes que também estão em extinção, né? Hoje, por exemplo, aqui em São Paulo tem um bairro que se chama Cambuci. E na época tinha muitas árvores de cambuci, lamentavelmente hoje nós temos tão poucas, então nós estamos fazendo um projeto de resgate do cambuci. O cambuci parece... O que é o cambuci? Eu desconheço. É uma fruta, parece essa nave espacial aqui, bonitinha, né? E que você faz geleias, doces, ele lembra muito limão, como cítrico. Então, o cambuci é o mais novo para a Arca do Gosto. E aí a gente tem alguns como o guaraná nativo dos indígenas, o palmito jussara, a castanha do baru. Você conhece a castanha do baru? É utilizada bastante para creme, não é? O óleo de castanha de baru, não é isso? A manteiga, uma coisa assim? Então, a gente conhece tanto o baru, o babaçu também, o mesocarpo de babaçu, ele faz parte da cosmetologia, mas hoje a gente está trazendo para a área de alimentação porque é muito saudável. O babaçu, o baru, ele tem 26% de proteína, então é um alimento riquíssimo. O umbu, por exemplo, é uma fruta também maravilhosa, de sabor muito peculiar. O aratu, o arroz vermelho, que é conhecido como praga, mas a gente sabe que é uma maravilhosa praga, deliciosa praga. De onde vem esse arroz? Ele é do Vale do Piancó. Então é uma região onde se trabalha esse arroz vermelho. Onde é o Vale do Piancó? É no norte do Brasil. É no meio do nada, assim. E ele cresce e nasce como praga mesmo. E não precisa agrotóxico, ele não precisa nada que prejudique a terra. Na natureza a gente tem muita coisa que pode ser utilizada de forma muito barata, né? Como a gente conhece o próprio licuri, hoje ele é jogado fora. E pode um coquinho, né? Aquele coquinho, lembra daquele coquinho? Olha aí, uma compota, deve ser uma delícia esse coquinho. Exatamente isso que o Slow faz, é trazer esses alimentos que estão quase em extinção, ou já caíram no desconhecido, né? Já estão desconhecidos da população, para a nossa realidade. Aqui, por exemplo, você tem o pinhão, que na verdade o pinhão, o problema são as araucárias, que hoje a gente só tem 1% da mata de araucária em Santa Catarina. Sempre o Slow é regado a uma boa comida, a uma boa bebida. Nós somos bons comedores, na verdade. Muito obrigada, saúde para vocês e até o nosso próximo encontro. Meu recadinho hoje é para quem quer parar de fumar. Mais de 70% dos fumantes dizem que gostariam de parar, mas apenas 5% conseguem parar sozinhos. Ligue agora mesmo para o CAT, a Clínica de Apoio ao Tabagista. Na Clínica de Apoio ao Tabagista, você encontra uma equipe especializada em ajudar você a parar de fumar. Com médicos, dentistas, psicólogos, acupuntura, meditação e muito mais. Parar de fumar. Vale a pena tentar. Preço baixo, entrega imediata e grande variedade de produtos. Disque Medicamentos 3233-1200. O Disque Medicamentos da Rede Familiar entrega em até 2 horas o seu remédio em casa. Você liga, faz o seu pedido e entregamos com segurança na sua casa, com conforto e comodidade. O Disque Medicamentos garante preços baixos. Ligue agora e receba dentro de 2 horas seu remédio em casa. É simples, rápido e prático. 3233-1200. Rede Familiar. Saúde para toda a família. E o programa de hoje é sobre hábitos alimentares naturais. E quer coisa mais natural do que comer alimentos que você mesmo cultiva? A gente vai aprender agora como ter uma horta em casa. O grande segredo para ter mais energia, bem-estar e saúde é a alimentação. E
Para isso, você já aprendeu aqui no Pílulas que o ideal é que você consuma alimentos frescos. Quanto mais colorido o seu prato, melhor. Agora chega de desculpa. Eu sei que essa semana não deu pé na feira, que você talvez não more num sítio ou perto de uma fazenda. Mas dá para você cultivar uma horta na sua casa. Não vai dizer que não tem espaço, pode ser até em vasinhos na beirada da sua janela. Hoje a gente vai conversar com a nutricionista Silvia Gerra, que olha, é uma especialista no assunto e vai nos ensinar o passo a passo dessa horta orgânica. As pessoas que não têm espaço, olha, não tem desculpa mesmo, porque você pega uma parede, você pode brincar com as jardineiras, estrutura de ferro, pronto. Silvia, e como é que eu tenho que cuidar dessa mini horta? Porque eu sempre fico com medo de colocar muita água. Como é que eu sei qual é a medida exata? Exato. Bom, a gente brinca aqui que é o dedômetro. Ah, é? Conhece o dedômetro? Acabei de conhecer. Por exemplo, aqui o meu dedômetro diz que está seca. Tá seca. Tá calor hoje, né? Não tem muito segredo. Tem as que gostam de mais água e as que gostam de menos água. Então a gente tem que procurar primeiro saber, quando você for plantar ou quando você for comprar de um lugar que você vai, você já pergunta ali para o teu produtor, olha, e aí, o que é? Gosta de mais água, menos água? Ele vai te orientar. Mas de uma forma geral, tomilho limão, alecrim, lavanda, segurelli, orégano, manjerona, são plantas que gostam de menos água, que são plantas originárias do Mediterrâneo. Solo mais arenoso, né, mais fofo, não precisa pôr muito adubo orgânico. Vamos dar uma passeada por aqui? Que eu tô vendo umas coisas lindas, olha isso, beterraba, salsão. Aí eu já preciso de um espaço maior, né, Silvia? Isso é um espaço maior, mas também isso é uma ideia, tá vendo? É um saco que você pode, se você não tem uma área, um canteiro para colocar, você pode fazer sua horta, que isso para 4 pessoas tranquilamente. E você pode brincar com coisas não convencionais, por exemplo, um pneu. As pessoas tinham que aproveitar isso daqui. Desculpa, né? Você reaproveita uma coisa que puxa, que é lixo, né? Que é um problema, um pneu careca, você não sabe o que fazer com esse pneu. Planta. Ó, esse alecrim tá num pneu há 10 anos. Jura que isso aqui é um pneu? Isso é um pneu. Olha, tem 10 anos que esse legal. alecrim tá aqui. Isso tudo. Olha que bonito ali é azedinha, né? É azedinha, tem manjericão ao fundo, tem alecrim, tem um monte de coisas. E o que a gente precisa? Tem que ter pelo menos 20 centímetros de terra. Então você pode brincar com as formas. Pelo menos 20 centímetros de terra. Então assim, não dá para você plantar direto no chão, então você brinca, por exemplo, até com isso, olha, isso daqui não é um paralelepípedo, ele tem esses 20 centímetros. Ficou você já de base. Com a terra. Então, essas diferenças na agricultura orgânica e que você tem os bichinhos que eles também estão deixando a tua terra viva, é fundamental, porque você não exaure o teu solo. Entendeu? Então, você deixando ele vivo, ele o tempo inteiro, ele vai vir as plantas vão vir mais fortes, inclusive. E o sabor de um sabor alimento orgânico é outro. A durabilidade de um alimento orgânico é outro. Entendeu? O que eu sinto é que assim, tá aumentando mais produtores, a oferta vai aumentar e, consequentemente, vai diminuir um pouco do valor, que é o que eu acho que as pessoas mais questionam. Eu acho que é isso que tá pegando agora, que é o que né? tá pegando. Ainda tá pegando. Você faz aquela comparação, o orgânico ainda é mais caro. Caro para mim é uma bolsa de marca. Mas vale a pena porque, olha, saúde. gente, posso falar o que você vai economizar em remédio? É isso que eu ia falar, porque a médio e longo prazo, você vai ter tantas outras questões que você fala, bom, eu acho que eu vou cuidar da saúde. Principalmente quem tem filhos, e, né, que você tem aquele cuidado com a tua casa, com a pessoa com quem você vive ali, você quer dar saúde. Não, é importante. E o alimento, gente, é tudo, né? É importante pensar o que você está colocando na boca, né? Fazer escolhas mais inteligentes. E agrotóxico é veneno. Nosso sabor é mais acentuado e o aroma também, né? Ó, sempre dá um toque, porque o óleo, o que dá esse perfume, ele tá bem na parte de fora da folha. Então, por isso que a gente faz esse carinho. Intuitivamente. Você vê que é incrível? Você faz, eu já fiz isso. E já faz. Porque às vezes as pessoas querem só sentir perfume. Não tô sentindo cheiro de nada. Não vai mesmo. Você tem que dar esse toque. Por isso que às vezes quando chove ou venta, daí é que exala. Porque tem essa coisa mecânica. Que é isso? Manjericão? Isso é um orégano. Orégano. É. Tenho muito a aprender ainda, né? Não faz mal. Estamos começando. Essa é a cebolinha francesa, né? Cebolete.
manjericão miúdo. Você separou, desculpa, perdão, manjericão. O manjericão, o tomilho, salsinha e sálvia. Ó, pouco espaço, como a gente falou, mais uma opção, olha aí aqui. Você tem a tua horta vertical, pequenos vasinhos, que é o suficiente para uma casa. Não precisa mais que isso. Já imaginou a parede da sua varanda? Ou a sua lavanderia também? Por que não? Por que não? É área de serviço, qualquer área que você tiver uma parede que tenha uma incidência de sol. Isso é importante. Isso é importante. E não vale muito pelo vidro. Tem que ter uma entrada de ar, sabe, da luz direta, porque muitas pessoas acham que minha planta está indo super bem, ela está desesperada, buscando a luz, ela está crescendo enlouquecidamente. Só que, na verdade, ela está tentando sobreviver. Isso não significa que ela estava gostando de estar ali sem sol. Ela não está gostando de ficar sem sol. E pior que isso, ela sem sol, ela fica muito mais vulnerável ao ataque de pragas como pulgão, cochonilha, porque a planta fica mais frágil. Ela fica com a imunidade dela mais baixa. Portanto, então o sol ele aumenta essa força da planta. Então não dá para ter horta e uma horta não só de hortaliças, mas de temperos na sombra. Isso é importantíssimo. Tem que ter sol, pelo menos 4 horas de sol por dia. Independente dos cabelos serem coloridos ou naturais, eles precisam estar saudáveis, para que não quebrem e virem o vilão na hora de se produzir. Cabelo saudável é aquele que tem brilho natural, maciez e balanço. Esses efeitos você consegue seguindo a orientação de um profissional da sua confiança. Somente ele poderá indicar o melhor produto para o seu cabelo. E as suas pílulas de saúde ficam por aqui. E você já sabe, para entrar em contato com a gente é só mandar e-mail ou curtir a nossa página no Facebook. Um beijo, uma ótima semana e até domingo que vem, aqui no SBT. Este programa é um oferecimento de Rede Familiar, saúde para toda a família. Preço baixo, entrega imediata e grande variedade de produtos. Disque Medicamentos 3233-1200. O Disque Medicamentos da Rede Familiar entrega em até 2 horas o seu remédio em casa. Você liga, faz o seu pedido e entregamos com segurança na sua casa, com conforto e comodidade. O Disque Medicamentos garante preços baixos. Ligue agora e receba dentro de 2 horas seu remédio em casa. É simples, rápido e prático. 3233-1200. Rede Familiar, saúde para toda a família.